Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de agosto de 2022, são 8 horas da manhã. E debate deve contrapor Lula e Bolsonaro pela primeira vez neste domingo. Evento organizado em pool por Folha, UOL e TVs Bandeirantes e Cultura será apresentado neste domingo na TV Bandeirantes. Líderes das pesquisas de intenção de voto, Lula e Bolsonaro vão estar frente a frente pela primeira vez hoje na televisão, no debate da TV Bandeirantes. O evento é organizado por um pool entre Folha de São Paulo, UOL, TV Bandeirantes e Cultura, com início previsto para as 21 horas. A última participação de Lula em um debate foi em outubro de 2006, mais ou menos 16 anos atrás. Já Bolsonaro participou de apenas 2 debates em 2018, depois levou a facada e disse que não podia mais ir a debates, apesar de que os médicos diziam que não haveria impedimento nenhum. Além de Lula e Bolsonaro, foram convidados Ciro Gomes, Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila, Soraya Tronic, do União Brasil. Então, Ciro Gomes do PDT, Simone Tebet do MDB, Luiz Felipe Dávila do Novo e Soraya Tronic do União Brasil. O debate deste domingo será dividido em 3 blocos. Em reunião com assessores de todos os candidatos, ficou acertado que não haverá plateia no estúdio. Além disso, caso um candidato desista de comparecer, a cadeira destinada a ele ficará vazia. Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada neste mês, Lula tem 47% das intenções de voto ante 32% de Bolsonaro, ou seja, uma vantagem de 15 pontos percentuais, e Ciro Gomes caiu para 7%. O Lula vinha afirmando que aceitaria participar de até 3 debates no primeiro turno. O terceiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, Ciro Gomes, quer usar a participação no debate como vantagem em relação a Lula. A campanha bolsonarista também deve explorar a declaração de Lula, tirada de contexto, em que ele fala do agronegócio e por aí vai. Segundo aliados, Lula não chamará Bolsonaro para o confronto direto caso ele participe. Suas perguntas deverão ser direcionadas a candidatos que estejam fora da polarização que marca a disputa. As perguntas do Lula deverão ser antecedidas por memória de seu governo. Já as respostas deverão ser concluídas com promessa de tempos melhores. A estratégia de campanha de Ciro é priorizar o programa de governo e evitar embates diretos com Lula e Bolsonaro, apesar de não descartar comentários sobre temas espinhosos caso seja provocado. Outro projeto a ser priorizado na participação de Ciro no debate é que ele promete limpar o nome dos devedores inscritos no Serasa, o que é um populismo danado. Não é bem assim, tem a legislação, então o Ciro Gomes está tentando enganar o eleitor. 81% dos policiais querem posse de eleito e 84% preferem a democracia, mostra a pesquisa. A importância dessa pesquisa é que se acredita que policiais, que em maioria apoiam Bolsonaro, poderiam optar por ajudá-lo a dar um golpe no caso de Bolsonaro perder as eleições. Dados da pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública afasta, em tese, receio de uso das corporações policiais para uma ruptura institucional. Pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 80,9% dos policiais de todo o país concordam que o vencedor das eleições, declarado pela Justiça Eleitoral, deve tomar posse em janeiro de 2023.
Divulgado neste sábado, 27, o trabalho ouviu 5.058 policiais civis, militares, federais, penais, guardas civis, bombeiros militares em todos os estados e Distrito Federal e mostra que a adesão dos policiais à democracia atinge 84%, que responderam preferi-la ante qualquer outra forma de governo. O fato é que essa é uma resposta que é o mínimo que se espera de um policial, mas a realidade pode não ser condizente com o discurso. Note-se que eles falam em tese e quando se dá um golpe, geralmente as razões do golpe são distorcidas. Mas de qualquer forma não deixa de ser uma notícia interessante que o Bolsonaro que os policiais não apoiam os pleitos do Bolsonaro por um golpe. O vácuo de Ciro em cargos do executivo vira entrave para ele se aproximar de eleitores. Candidato do PDT à presidência, foi governador do Ceará em 1991 e prefeito de Fortaleza em 1989. O candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, ocupou 2 cargos de chefia do Executivo ao longo de mais de 40 anos de carreira pública, foi eleito prefeito de Fortaleza em 1989 e governador do Ceará em 1991. A última eleição em que o Ciro saiu vencedor foi em 2007, 15 anos atrás, quando se tornou deputado federal, ou seja, a baixa experiência do Ciro Gomes em cargos executivos é um dos fatores que o mantém tão fraco na eleição. Embora tenha sugestões robustas para resolver problemas crônicos do país, a pouca experiência do Ciro Gomes em cargos executivos faz com que a comunicação de sua campanha se atenha só ao campo das ideias teóricas, o que explica o seu distanciamento do eleitorado, porque o eleitorado quer um candidato com experiência real, que ele já tenha visto governar. Isso por quê? Porque em 2018, o voto no Bolsonaro se deu por conta do gogó dele, das promessas, e depois, no cargo, o Bolsonaro se revelou um desastre. Então, o eleitor, neste ano eleitoral de 2022, não está disposto a experimentalismos. Ele quer candidato para votar que tenha experiência e que ele saiba como deve governar. Por isso é que o Lula está na frente. E carta aos empresários golpistas do colunista e correspondente internacional do UOL, Jamil Chad, diz que eles ganham mais com a democracia. Vejam que essa foto é de dançarinos em frente ao Palácio Real em Madrid. Os espanhóis ficaram 3 centímetros mais altos após o fim da ditadura, por acesso maior à alimentação, saúde e lazer. E aqui vai o primeiro parágrafo dessa carta desse famoso correspondente internacional do UOL aos empresários. Diz ele: senhores empresários, li outro dia uma troca obscena de mensagens entre vocês para meu desgosto. Descobri que parte da elite econômica do meu país flerta com autoritarismo e isso me gerou indignação. Eu sei, na mesma idade eu não deveria mais ficar surpreso com isso tudo. Afinal, a construção econômica do nosso país teve como base crimes, escravidão e violência. Mas, sabem, minha ingenuidade me fazia acreditar que, no século XXI, não cometeríamos os erros do passado. E por aí segue, mas a conclusão do colunista é basicamente a seguinte: democracia sempre vai dar mais lucro, porque é um ambiente sadio e um ambiente em que as pessoas podem se dedicar de verdade a criar mais e a usar melhor os seus talentos do que numa ditadura onde o que predomina é a opressão. E após criticar o aumento do fundão eleitoral, o Dallagnol mergulha de cabeça no uso do dinheiro, ele que gosta pouco de dinheiro, né, como a gente viu nas conversas da Lava Jato.
Ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol pediu ao Podemos recursos do fundo eleitoral para financiar sua campanha à Câmara dos Deputados, e a hipocrisia desse sujeito parece nunca ter fim. E encontros do pastor bandido do MEC envolvido no escândalo do ex-ministro Milton Ribeiro tinha acesso livre no Palácio do Planalto. Acredite se quiser, o sujeito entrava e saía de lá como bem entendesse. E no Correio Brasiliense, a fome vira tema central na campanha dos candidatos à presidência. Já viraria de qualquer maneira, mas acontece que nos últimos dias o Bolsonaro andou dizendo que não há fome no Brasil, e agora todos os candidatos estão passando a exibir quanta fome há nesse país, que o Bolsonaro, evidentemente, de dentro trancado no palácio e só se cercando de ricaços em motociatas e barcociatas, ele não enxerga mesmo a fome no país que ele governa. Depois que Bolsonaro minimizou um dos principais problemas do país, afirmando que não existe fome da forma como é falado, candidatos ao Palácio Planalto expõem planos para o enfrentamento. A fome tornou-se tema central das campanhas ao Palácio Planalto, depois que Bolsonaro negou em uma entrevista na última sexta-feira que a questão no Brasil seja de extrema gravidade. Entenda como foi o primeiro dia de propaganda dos candidatos ao Palácio do Planalto. No primeiro dia de propaganda, Soraya e Simone se apresentam em busca de voto. Ciro e Dávila tentam maximizar o pouco tempo que têm. E Lula manda farpas para Bolsonaro, que enfatizou a economia. A propaganda eleitoral dos candidatos à presidência começou ontem em ritmo de críticas pouco contundentes e, para os novatos da disputa, em tom de apresentação. Enquanto Bolsonaro e Lula enfatizam as qualidades e acertos de seus governos, e Ciro Gomes lastimou o pouco tempo que dispõe para apresentar as propostas que tem para o país, Simone Tebet, Soraya Tronic e Felipe Dávila buscaram dizer ao eleitor quem eles são e passaram um pouco daquilo que pretendem realizar. Em comparação com aquilo que Bolsonaro apresentou no horário eleitoral, a propaganda de Lula foi mais agressiva e mandou algumas farpas no atual presidente. Além de destacar o voto da esperança, quando apareceu no vídeo, Lula pediu aos espectadores para que nos ajude a reconstruir o Brasil, mas convidou os telespectadores a conversarem sobre o futuro. Como é que o país retrocedeu tanto, ele questionou. Com 3 minutos e 39 segundos, Lula reforçou a polarização ao iniciar o vídeo, comparando sua presidência com a de Bolsonaro, e recorreu ao apelo emocional para tratar a linha divisória. Ao fundo das imagens, a narração pergunta: que Brasil você quer, o do ódio ou do amor? Punição virá e virá forte, diz o próximo Corregedor Nacional de Justiça sobre fake news e ataques às urnas. Ministro Luiz Felipe Salomão diz que o judiciário já deu aviso e que candidatos poderão ser caçados. Prestes a assumir a função de Corregedor Nacional de Justiça em 30 de agosto, o ministro do STJ, Luiz Felipe Salomão, diz que o Poder Judiciário vai punir quem atacar o sistema eleitoral e a integridade das urnas eletrônicas. Em entrevista ao Globo, o magistrado cita a cassação do deputado estadual Fernando Francischini, da qual foi relator no TSE, como aviso a quem queira se aventurar a cometer o mesmo tipo de delito. O político foi o primeiro a perder o mandato por divulgar fake news sobre urnas eletrônicas. E Bolsonaro vai fazer o que quiser, se quiser, mas as consequências vão vir. E pedetistas, para terminar, se irritam com a força de João Santana na campanha de Ciro. O marqueteiro acumulou poderes que vão além da usual elaboração das estratégias de comunicação. Vejam bem, aqui na foto, Ciro Gomes, João Santana e o Carlos Lupe, esses três são os responsáveis por enfiar o PDT numa aventura sem sentido que pode fazer o partido sair como nanico dessas eleições. Esse João Santana, ele foi flagrado em roubalheira
e acabou processado, e ele tem muita raiva do PT, apesar de ter ganhado milhões e milhões e milhões com o PT. E ele provavelmente estimula muito o Ciro Gomes a usar a tática idiota que ele usa, atacando o Lula da forma como ataca e queimando-se de vez na esquerda brasileira. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia numa live que vai ser gravada, vai ter uma duração mais curta, enquanto durar uma punição que o canal está recebendo do YouTube. Por 2 semanas nós não poderemos fazer live por uma punição do YouTube por termos transmitido a entrevista do Lula na TV Globo. Então, até lá, ao meio-dia, todos os dias, nós vamos publicar um vídeo com o tema central da live, porém, infelizmente, sem a participação dos espectadores. Eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo.